Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, que Deus te abençoe nessa terça-feira, dia 3 de março de 2026. O nosso tema bíblico está em Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 16. Vamos orar, falar com o Pai Celestial. Pai, a Ti rendemos graça e louvor, muito obrigado pela Tua infinita graça, bondade e misericórdia. Pai, colocamos esse dia diante do Senhor, pedindo a Tua bênção, o Teu favor, a Tua direção. Que o Senhor nos alinhe à Tua vontade, que o Senhor nos ajude, Pai, a entender o nosso propósito, que o Senhor nos ensine a viver conforme lhe agrada. Se conosco, Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Marcos capítulo 5, versículo 16 em diante diz assim: E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizeram, e todos se maravilhavam. Bom, nós temos aqui ah, um personagem conhecido na Bíblia, né, chamado de um endemoniado de Gadara, né, o Gadareno, e ele era alguém que era possuído por muitos demônios, né? Quando o Senhor pergunta qual o nome daquele grupo, eles falaram que era legião, e ele era preso por cadeias, então ele era uma pessoa extremamente conhecida por causa da sua força, por causa da sua raiva. Então, por mais que ele era preso nos lugares longínquos, ele se soltava, né, pela força demoníaca. Então, agora ele está diante do Senhor, porque já que o Senhor está chegando naquele território, ele seria destronado. Ele perderia o domínio sobre aquele moço e sobre toda a região, né? Então você vai perceber no texto, se você voltar um pouquinho, nós lemos a partir do 16, mas você voltar um pouquinho, você vai ver que houve um pedido, né, para que ele não fosse expulso e que ele fosse enviado aos porcos e não fora ali da região, né? Havia então uma manada ali de porcos e eles foram e precipitaram e foram muitos porcos, né, que pereceram naquele dia. E agora a cidade está chegando ali e está diante de uma cena estarrecedora. Está vendo aquele homem que quebrava tudo normal, vestido bem, falando bem, todo cuidado, né? Não era mais aquela cena de antes, porque aonde o Senhor entra, ele muda a história, ele muda a realidade, ele faz com que pessoas que antes eram pessoas deploráveis, pessoas difíceis, se tornem pessoas pacíficas, se tornem pessoas amáveis. Ele tem poder para fazer isso, né? Então, quando ele entra na vida da pessoa, quando a pessoa verdadeiramente se entrega a ele, a mudança acontece, né? Há pessoas que mudaram tanto, tanto que você conheceu ela depois da mudança e quando ela conta, né, o seu estilo de vida como era antes, você não consegue nem acreditar, você não consegue nem imaginar, porque por causa da tamanha mudança que Deus fez na vida daquela pessoa. E foi o caso dele aqui. E como Jesus estava sendo expulso ali daquela região, então ele falou assim: Senhor, deixa eu ir contigo, né? Eu quero te acompanhar, porque o Senhor entrou na minha vida, o Senhor mudou minha vida, o Senhor mudou minha história, o Senhor me libertou. Eu quero, né, te servir. Mas ele não, naquele momento, ele pensou que tinha que acompanhar o Senhor, mas o Senhor tinha um outro propósito para a vida dele. O Senhor o enviou para a cidade, para que ele contasse o testemunho aos seus parentes, né, e a todos os seus amigos. E isso foi um assunto notório, por quê? Porque quando ele voltou, ele anunciou para todo mundo. Ele encarou aquilo como uma missão. Então ele anunciou a Cristo para aquela cidade. E o texto diz que todos se maravilharam do que Jesus fez na vida dele, né? Do que o Senhor fez ali na região. Por mais que a cidade teve muito medo dessa autoridade que o Senhor carregava, eles ficaram maravilhados, sabe? E é isso. Quando Deus ele vem na minha, na sua vida,
e ele começa a arrancar domínio, né, do inimigo, ele nos liberta, nos transforma, começa a mudar a nossa mente, a gente, né, passa por essa transformação de mente, começamos a mudar atitudes, mudamos roupa, mudamos a maneira como falamos, mudamos amigos, né? Muitas coisas acontecem na nossa vida por causa dessa transformação, né? Às vezes a transformação é tão grande que alguns amigos se tornam incompatíveis na nossa vida. Então eles vão deixar de ser amigos para se tornar colegas ou meramente conhecidos. Então cada um tem sua história, né? Aqui nós temos a história de um homem que vivia, né, isolado da sociedade, preso, e a sociedade tentando conter ele, mas somente o poder do nome e do sangue de Jesus é que trouxe restauração para a vida desse homem, sabe? Então, quando você vê uma pessoa extremamente difícil, às vezes uma pessoa violenta, uma pessoa agressiva, uma pessoa que não ama ninguém, saiba que se ela encontrar com o Senhor Jesus, ela pode ser muito tocada por ele e ter uma grande transformação. Então, aquela pessoa que às vezes você despreza é um alvo do favor, da graça e do amor de Deus. Então, que você possa estar apresentando, se você conhece alguém assim, apresente essa pessoa ao Senhor. Imagine que Deus a visite, a liberte e a transforme através da sua oração, da sua intercessão. Que coisa linda, né? Então, que possamos estar abertos a essa transformação que Jesus quer fazer em nossas vidas e na vida daqueles que ouvem a palavra do Senhor. Amém? Oremos então. Pai, no nome de Jesus, rendemos graça a Ti. Mais uma vez, Pai, te agradecemos e colocamos diante de Ti essa terça-feira. Que o Senhor nos cubra, guarda a nossa ida e está de volta, livre de todo mal, nos ajude e nos sustente na destra da Tua santa justiça. É o que nós pedimos, te louvamos, te bendizemos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor Deus te abençoe e te guarde. Deixa um grande abraço desse seu irmão em Cristo, Maurício Lobo, bispo da comunidade evangélica Conhecer a Cristo em Cuiabá, Mato Grosso. Forte abraço. Fique na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.